O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou agora há pouco uma série de ataques aéreos à capital do Iêmen neste sábado. A ofensiva tem como alvo os Houthis, um grupo rebelde armado apoiado pelo Irã. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente Priscila Yazbek, ao vivo, direto de Nova York. Oi, Priscila, bem-vinda. Oi, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esses ataques, então, que atingiram a capital do Iêmen, Sanaa, aconteceram agora à tarde e foram ordenados pelo presidente americano Donald Trump. E essa ofensiva tem como alvo os Houthis, que são um grupo militante xiita que é apoiado pelo Irã e que já entrou em confronto, inclusive, com os Estados Unidos em outros momentos. Ele é um grupo que está em guerra civil com o governo internacionalmente reconhecido do Irã desde 2014. Pelo menos 9 civis morreram e 9 pessoas ficaram feridas, isso segundo informações que foram passadas pelo Ministério da Saúde, controlado pelos Houthis. Também imagens que chegam por agências de notícias mostram grandes colunas de fumaça em algumas regiões da cidade de Sanaa, da capital do Iêmen. Esses ataques foram ordenados pelos Estados Unidos pouco depois que os Houthis disseram que iam retomar os bombardeios a navios israelenses que passam pelos mares Vermelhos e o Golfo de Aden. Essa é uma região importantíssima para o comércio global, é uma região que separa o Nordeste da África e o Oriente Médio, é uma rota de comércio entre a Europa, a Ásia e também o Oriente Médio e que responde ali no Mar Vermelho, segundo informações da ONU, o Mar Vermelho responde por cerca de 12 a 15% do comércio global. Trump, nesse sábado, prometeu usar força letal e esmagadora até que os Houthis parem os ataques a transportadoras ao longo desse corredor marítimo que Trump disse que é vital para o comércio global. E nas redes sociais ele também disse que bravos combatentes estão agora realizando ataques aéreos às bases, lideranças e defesas antimísseis dos terroristas para proteger os ativos marítimos, aéreos e navais americanos e restaurar a liberdade de navegação. Foram as palavras de Donald Trump, que também disse que nenhuma força terrorista vai impedir que navios comerciais e navais americanos naveguem livremente pelas hidrovias do mundo. Trump também falou diretamente com o Irã e alertou o Irã para parar de apoiar o grupo rebelde, os Houthis, prometendo responsabilizar o país totalmente por qualquer ação que for tomada pelos Houthis. E essa ameaça, inclusive, Pedro, acontece 2 semanas depois que o governo americano tentou retomar o contato com o governo iraniano. E segundo analistas, o presidente Donald Trump está buscando algum tipo de avanço para impedir que o Irã avance com o seu programa nuclear, mas esses novos ataques podem reverter, então, a retomada dessas negociações entre os dois países. Eu volto com você. Ataque dos Estados Unidos no Iêmen. Vou pedir, inclusive, para a Carla, que está com a gente neste plantão de sábado, recuperar as imagens que estavam ilustrando essa participação da Priscila. As imagens da fumaça ali dos locais atingidos por este ataque dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mais um ataque que aumenta a tensão na região, desta vez determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Este ataque que deixou 9 feridos e 9 pessoas morreram. O ataque que foi realizado na tarde deste sábado. E, Priscila, após a ofensiva ordenada pelo presidente dos Estados Unidos, o Irã diz que vai se manter firme contra qualquer ameaça. Quais são os detalhes desta posição do governo iraniano? Isso mesmo, Pedro. Já houve reação, então, por parte do governo iraniano, que também respondeu em um tom duro. O comandante da Guarda Revolucionária do Irã, o general Hossein Salami, disse o seguinte: nós permaneceremos firmes contra qualquer ameaça e se qualquer ameaça for implementada, vamos responder da forma mais forte possível, de forma esmagadora e devastadora, portanto, respondendo no mesmo tom às ameaças que foram feitas pelo presidente americano Donald Trump. Ele também disse que hoje o inimigo está ameaçando enganosamente negociações diretas sob a sombra de ameaças. Então foram as palavras do general iraniano, e também disse que o inimigo está repetindo erros passados e não está aprendendo com Líbano, Gaza, Iêmen, Iraque ou Afeganistão, está seguindo os erros do passado. Então
quando o general Hossein Salami fala sobre esses inimigos do Irã, muito provavelmente ele está se referindo aos Estados Unidos, também Israel e outros aliados, como o Reino Unido e França, e faz referências a guerras ou conflitos que trouxeram dificuldades para as forças americanas e para esses inimigos. Lembrando que ao longo do ano passado, os Estados Unidos fizeram, lá no começo do ano, ainda no governo de Biden, a sua primeira ofensiva militar depois dos ataques que foram feitos pelo Hamas em outubro de 2023, depois que o Iêmen passou a fazer ataques a navios no Mar Vermelho. Foi a primeira ação militar depois do ataque do Hamas feita diretamente pelos Estados Unidos. E esse grupo rebelde, os Houthis, que controlam uma boa parte do Iêmen, eles têm feito esses ataques justamente em apoio aos palestinos e em apoio à faixa de Gaza. Inclusive, nesses novos ataques que foram feitos, eles justificaram esses ataques dizendo que estão realizando esses ataques por causa ainda da ocupação que acontece dos israelenses na faixa de Gaza, segundo, então, disseram porta-vozes desse grupo de rebeldes que atua no Iêmen. Eu volto com você, Pedro. Tá certo, Priscila. Obrigado pelas suas informações. Você segue de plantão aí em Nova York para atualizar e repercutir este ataque realizado pelos Estados Unidos ao Iêmen na tarde deste sábado. Obrigado, Priscila. Bom trabalho.